mais uma edição do programa mais abençoado, programa que fala da obra missionária, programa que nos une. Glória a Jesus! E estamos aí então com o nosso prezado pastor Francisco. Mas antes queremos justificar a ausência do pastor Paulo Roberto dos Santos, diretor de comunicação, ele que está se preparando-se para viajar então e está bem atarefado. Vamos orar pela viagem do pastor Paulo, que estará indo ao Mato Grosso e posteriormente ao Paraguai. E rapidamente vamos voltar a falar então com o pastor Francisco, porque o tempo passa muito rápido. Paz do Senhor, pastor Francisco da Silva, ou Francisco Silva. A paz do Senhor, irmã Ivoneide. Aproveite e saúde a todos os nossos queridos e amados irmãos que estão nesta preciosa programação. Glória a Deus, alegria, satisfação. O senhor participando do programa Missões Heróis da Fé, o senhor que está lá na cidade de Tifton, no estado da Geórgia, trabalhando. Como está a obra em Tifton, pastor Francisco? Irmã Ivoneide, depois de alguns meses, né, que estamos já aqui, a gente vê que Deus está fazendo uma mudança radical. A gente vê a obra de Deus crescendo. Vemos os irmãos muito animados, felizes, em querer servir ao Senhor, né? Sim, você sabe que uma das coisas que eu tenho muita dificuldade mesmo de falar, né? Em relação ao nosso trabalho, em relação às nossas atividades, até porque há uma boa recomendação bíblica, desde que os outros te louvem, do que louvar-te a ti mesmo. Não louve a tua boca. Mas a gente vê, né, tivemos conosco no início do mês, aqui de setembro, teve conosco o previsto Naftali, inclusive ele teve dando alguns informes, né, do trabalho aqui em Tifton. O trabalho está bom, né? Deus está abençoando, não somente aqui em Tifton, a gente vê que Deus tem manifestado sua glória em todas as regiões, ao mover de Deus de forma geral. A gente vê que isso não é nada mais, nada menos do que um despertamento, né, em relação à misericórdia de Deus e à sua vontade de que os homens venham a ser salvos e que todos venham ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. Nós falávamos no programa anterior sobre o que está acontecendo, é prenúncio da volta de Jesus muito pronto, né? Os sinais aí se cumprindo, tudo. E também vemos o derramamento do Espírito Santo, aí um avivamento. As igrejas estão despertando para buscar a presença do Senhor. Como tem também o outro lado daqueles que estão dormindo espiritualmente, né? Mas são tudo sinais da volta de Jesus. Mas a verdade, irmã Ivoneide, a Bíblia nos fala, veja bem, a Bíblia ela é mais do que um mapa, tá? É mais do que um mapa, porque além de um mapa, ela nos traz detalhes. Vamos usar uma linguagem mais moderna, vamos usar um GPS. Né? Sim. Um GPS é a linguagem mais atualizada, porque o GPS nos traz detalhes. Eu vou viajando aqui para alguns lugares, uso o GPS, eu vejo que o GPS me adverte que a tantas milhas tem uma curva perigosa. E hoje tem até sistema que me diz que tem objeto na pista, que cometeu acidente a tantos quilômetros. Então, a Bíblia é tão atualizada como o GPS, ou mais que atualizada que o GPS. Então, a Bíblia nos traz um retrato das 10 virgens. A Bíblia diz que as 10 virgens dormiram, né? Todas elas cabecearam, todas elas cochilaram um momento, todas elas. Né? A única diferença que havia entre elas era somente a questão do preparo, da preparação que tinha, da previsão. A minha avó, desculpa a expressão, ela dizia que uma pessoa prevenida vale por 2. Né? É verdade. Entre as 10 virgens, 5 estavam prevenidas, outras 5 pensaram que não, vai dar certo. Né? Vamos lá, vamos tentar. Então, o conselho que eu dou hoje para qualquer amigo que está nos ouvindo, que não vale a pena tentar, vale a pena se prevenir. Né?
Faz alguns anos atrás eu estava conversando com o Xavier. Xavier era um jovem lá na cidade de Cartagal que ele estudava filosofia e ele era contra a um tipo chamado Jesus. Né? Ele cria em Deus, mas não cria em Jesus. Que coisa. Então, nós estivemos conversando um bom tempo, e quando conversava com o Xavier, eu disse, aí eu vi que eu não ia convencer Xavier a respeito de Jesus, né? Aí, bom, vou desistir de pregar para o Xavier, porque eu estou perdendo tempo aqui. Sim. Aí, Xavier, eu te faço uma pergunta, olha para mim. Aí ele me olhou, mira, Xavier, durante alguns anos atrás, eu dormia nas calçadas, comia nos baldes de lixo, não tinha nenhum valor, não tinha nome, ninguém me respeitava, ninguém me considerava. E depois que eu conhecia Jesus, tá? Jesus me deu uma família, me deu um nome, me tirou das calçadas, Jesus mudou a minha história. Mas vamos supor que Jesus seja um tipo aí que é mais um revolucionário. Vamos supor que seja um revolucionário, como você está dizendo. Mas faço uma pergunta. Que eu perdi em aceitar a filosofia de Jesus? Né? Qual foi a perda que eu tive em aceitar o Evangelho? Diz o que foi que eu perdi. Aí ele olhou para mim, sinceramente, aos meus olhos e disse, na verdade, o senhor não perdeu nada. Ao contrário, o senhor ganhou. Então, tudo bem. Mas vamos supor... Então, tá, você está de acordo que eu não perdi nada, né? Então, tudo que Jesus fala é mentira. Ele não é Salvador, ele não é Deus, ele não é nada. Então, mas eu não perdi nada em aceitar ele. Correto? Ele disse certo. Agora, vamos fazer uma pergunta. Mas vamos supor que Jesus é verdade, que ele é filho de Deus, que ele é salvador do mundo. Eu te faço uma pergunta. De onde você passará a eternidade? Aí ele olhou para mim e disse, sua pergunta me faz arrepiar o cabelo. Olha. Né? Então, olha, Xavier, por mais que eu não te convença, por mais que eu não venha te convencer, mas te dou um conselho. É melhor prevenir. Então, por a dúvida, meu irmão, tu não perde nada em aceitar Jesus. Não perde absolutamente nada por aceitar Jesus. Ao contrário, eu tenho demonstrado com a minha vida que aceitar Jesus produz ganância, né? Produz vida e vida em abundância. Pastor, há quanto tempo o senhor saiu de Tartagal? Há quanto tempo o senhor conheceu o Xavier? E Xavier eu conheci ele em 2002. Faz exatamente 20 anos. 2002, em algum momento passou na sua cabeça retroceder? Não, de maneira alguma. Pois então. Eu aceitei Jesus em 89, né? Dia 5 de julho de 89 eu aceitei Jesus. Eu tive 1000 razões para sair da igreja, eu tive 1000 razões para me decepcionar com alguns procedimentos, mas eu nunca tive uma razão para me decepcionar com Deus. Né? Exatamente. Então, entre 1000 razões que eu tivesse para sair da igreja, 1000 razões para me desviar da verdade, há uma só razão pelo qual eu permaneço firme. Glória a Jesus. Ele me amou primeiro. Então, vale a pena. Olha, não temos nada a perder. É aceitar Jesus, ser fiel até o fim para poder sermos salvos. Esse é o mais importante, né? Voltando aos Estados Unidos, eu estava lendo hoje pela manhã que a economia nos Estados Unidos ela também está em crise, né? É uma coisa mundial, né, pastor? Porque sempre se teve como base a moeda, o dólar, a economia, isso aí era um parâmetro para o mundo. E vendo essa crise hoje... Irmã Ivaneide, os Estados Unidos, nós estamos orando para que não se repita a história de 2008. Né? Mas estamos ao caminho da história de 2008 ou para algo pior. Né? Vivemos uma inflação muito alta. Incluso, esta semana, eu estive conversando com alguns membros da nossa igreja. As empresas, para você ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos, tá? Vou falar dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, as empresas onde trabalham nossos irmãos, por exemplo, há um trabalho em Monjaçaí, que é uma empresa que faz casa, que faz tralhas, né, faz casas. Hoje só tem trabalho 4 vezes na semana. Tá? Então, os salários deles diminuem como 20%. Tá? 4 vezes na semana eles trabalham. Um outro irmão falou para mim ontem, disse, pastor, nossa empresa, seguimos trabalhando mal, nosso salário diminuiu como 30%.
para se queremos seguir trabalhando. E, por exemplo, o custo de vida aqui está se tornando, está muito alto. Sim. Né? Está muito alto o custo de vida. Para você ter uma ideia, eu não sei quanto é um quilo de costela aí no Brasil, né? Oh, também não lembro, não. Né? Taineto sabe? Não sabe também. Tá tão caro que ninguém compra, então ninguém sabe o valor, pastor. Esse é o problema. Então tá bom. Porque aqui um quilo de costela tá nada mais, nada menos, tá entre 11 e 12 dólares. Uhum. Então seria como 60, 70 reais um quilo de costela aqui. Sim. Né? A carne que eu comprava quando eu cheguei aqui a 3 dólares, hoje está 9 dólares. 3 vezes mais. Tá 9 dólares. O litro de leite que era 1 dólar, hoje está 4,90. Em algum lugar já está 5. Uhum. Né? Então, o custo de vida aqui tá uma loucura. Tu chega hoje com 100 dólares em qualquer supermercado, é mesmo chegar assim, sem nada, porque tu compra o básico por dia. Qual é o salário mínimo aí, pastor? O salário mínimo hoje nacional está 15 dólares a hora. 15 dólares. Uhum. E se trabalha 48 horas por semana. 40 horas por semana, perdão. Né? Então, vamos fazer a conta agora, 15 dólares vezes 48. Por semana, o salário mínimo é 720, o mínimo, por semana. Vezes 4, seria 2.500 dólares, 2.800 dólares, o salário mínimo. Tá? Isso é o salário oficial. Sim. Tá? Mas, por exemplo, se paga... tem lugares que paga 10 dólares a hora, depende de onde vai trabalhar. Mas, por exemplo, se você trabalha em pintura cá está 26 dólares a hora. É mais valorizado, então, o serviço braçal. Depende de onde você vai trabalhar, né? Depende do que você vai fazer. Por exemplo, você vai trabalhar no McDonald's, 10 dólares a hora. Né? Vai trabalhar num restaurante aí qualquer, 8, 9, 10 horas a hora, 10 dólares a hora. Mas aí, o salário mínimo mesmo aqui é entre o básico é 2.800 dólares. Então, a questão, pastor, porque existe muita imigração aí, principalmente o povo que vai pelo México ali, né? Brasileiros, enfim, africanos. Eu creio que na sua grande maioria eles tentam entrar no Brasil para ter uma vida melhor. E como é que está? O senhor tem notícia como está essa questão hoje desses imigrantes que estão tentando entrar ilegalmente para ter uma vida melhor, uma perspectiva de uma vida melhor? Olha, a nossa igreja é formada por imigrantes. A gente escuta cada história assim que é incrível. Né? São histórias que você pensa que é história de filme, realmente. Parece que não é real aquilo que eles estão contando. Por outro lado, eu vejo que quando o imigrante chega aqui, aquele sonho, o sonho americano, se torna uma pesadilha para muitos deles, porque em vez de ele desfrutar de um sonho americano, ele se torna escravo de um sistema. É terrível. Vou falar da Geórgia, né? Vou falar de Chicago. Chicago é um santuário para imigrante. Lá os imigrantes têm muitos direitos. Né? Há um atendimento especial. Mas na Geórgia, não. A Geórgia é totalmente... É difícil a vida do imigrante aqui na Geórgia. Você vai perguntar, mas como vivem os imigrantes aqui? Eles vivem baixo pressão. Eles vivem como escravo de um sistema. Tá? É bem óbvio que aqui, com todo o esforço, com toda a luta, quem sabe eles vivem um pouco melhor do que viviam em México. Sim. Quem sabe eles possam viver um pouco melhor do que vivem no Brasil, alguns, quem sabe, do qual eu tenho minhas dúvidas, né? Porque o que eu vejo é pessoas aqui escravas de trabalho, eles se levantam às 4 da manhã, como o irmão Irineu falava comigo ontem,
você levanta às 4h20 da manhã, sai de casa e chega às 7 horas da noite todos os dias, né? Para poder manter a sua família, para que sua família tenha um estilo de vida mais ou menos digno. Sim. Tá? Então, eu vejo, Vanelli, que há uma grande ilusão, né, em relação aos Estados Unidos. Há pessoas que têm sorte, não tiveram oportunidade, pessoas que têm oportunidade e aproveitam a oportunidade, mas tem muitos que não têm essas oportunidades de ter uma vida melhor aqui. Ao contrário, tem pessoas que vivem em estado de calamidade, vivem em estado de miséria. Que coisa, né? Porque essa parte parece que o mundo desconhece. Essa parte da miséria, das favelas, do preconceito, enfim, eu acredito que também das classes sociais existe um preconceito muito grande, como no Brasil é uma realidade, né? Pode ser mascarado, mas existe essa realidade também. Irmã Ivaneide, olha, eu vou ser bem sincero, quando eu olho a questão do Brasil, né, eu vejo a política do Brasil e vejo a política dos Estados Unidos, né, eu diria o seguinte: bem-aventurado aqueles brasileiros, né? Porque dentro da política que tem o Brasil, a política que tem os Estados Unidos, vai totalmente uma oposição, não posso comparar. Inclusive, por exemplo, o Brasil está em deflação, né? Os Estados Unidos não, os Estados Unidos a coisa está despencando, né? Por exemplo, a guerra da Ucrânia, agora a ameaça de guerra com a China, essas ameaças todas provocam, está refletindo no mundo global, está refletindo no mundo inteiro. Então, o que me preocupa? Dentro de todas essas situações, voltando à questão da política, né, a gente vê uma atuação de Deus em misericórdia do seu povo. Sim. A gente vê a misericórdia de Deus atuando em relação à sua igreja, em relação ao seu povo. Por exemplo, o Brasil hoje tem sido um celeiro mundial. Se nós falarmos sobre a economia brasileira, sobre o recurso dos nossos irmãos, especialmente, eu vejo que temos 70 e poucas pessoas nos acompanhando nessa programação. Por exemplo, eu sou missionário Heróis da Fé há 20 anos. Sim. Né? Há 20 anos sou missionário Heróis da Fé. E como missionário Heróis da Fé, eu dependo financeiramente, né? Nós dependemos financeiramente da Associação dos recursos que entram nos Heróis da Fé. E eu vejo que 90% das ofertas que entram nos Heróis da Fé são ofertas de viúvas, são ofertas de pessoas que ganham um salário mínimo, são ofertas de pessoas que não têm. Se você calcular, realmente você vai ver que a oferta que entra nos Heróis da Fé para manter a dezenas de missionários que hoje nós temos na Argentina, Paraguai, Uruguai, né? Temos na Europa, temos na Ásia, temos em África, enfim, em vários outros lugares que não dá tempo de anunciar, falar sobre esse assunto, são ofertas da viúva, né? São ofertas da viúva de Sarepta. É um punhado que ela tem que estar repartindo. Né? É um punhado que tem que estar repartindo. Por essa razão que eu valorizo cada oferta que entra na igreja, porque eu sei que não é uma questão de dinheiro, é uma questão de vida, é uma questão de sangue, é uma questão de tempo. É uma questão que a pessoa não está doando dinheiro, está doando parte de sua vida, o que ela lutou para conquistar aquele valor. Exatamente. Então, eu glorifico a Deus por a vida de cada contribuinte, né? Por exemplo, semana passada, o irmão entrou em contato comigo pedindo que eu gravasse uma mensagem com o culto o culto missionário da sua igreja. Com muito prazer, eu faço isso quase todos os meses. Quem queira pedir uma mensagem, eu gravo, mando para essa pessoa, né, para as igrejas. Enfim, mas por quê? Porque eu reconheço, irmã Ivaneide, que o poder da igreja não está nos poderosos. Sim. Tá? Não está naqueles que têm dinheiro. Tá? Porque os que têm dinheiro é meia dúzina, e assim mesmo são muito orgulhosos, porque pensa que tem dinheiro, pensa que manda em tudo. Aí Deus faz totalmente ao contrário. Deus chama os que não são para confundir os que são. Então, se você analisar cada detalhe, você vai ver que Deus é quem atua em todos os aspectos, né? Especialmente na obra missionária.
Tá? Então, eu vejo esse milagre. Agora mesmo, por exemplo, nós estamos orando e trabalhando, clamando a Deus para que venha novos missionários. Eu sei que, quem sabe, muitos não sabem, mas o missionário Roberto, né? Nós estamos orando para que venha para os Estados Unidos. Tá? Estamos clamando a Deus. Nós sabemos que é um recurso que é esse, mas o recurso esse não depende dos poderosos, não depende daqueles que têm. Depende daquele que Deus ha chamado. Olha só o que Elias disse para a viúva. Está bem, faz como disseste, prepara, mas primeiro faz para mim. Sim. Né? E nunca faltou, durante o ano que não houve chuva sobre a terra, não faltou azeite e não faltou a farinha para que a mulher fizesse pão. Então, essa é a forma que Deus atua. Então, eu vejo isso na vida de cada irmão. A crise, a igreja não depende da crise, a igreja depende do milagre. E eu creio que uma das razões pela qual Deus tem abençoado o Brasil nos últimos anos, né, saiu de 10º lugar para 7º lugar na economia, né, em plena pandemia, em pleno desastre econômico no mundo geral. Olha só, irmã Ivoneide, eu fiquei pensando. Imagine você, em 2012 eu comprei um carro na Argentina, caminhoneta, né? Até fui criticado pela caminhoneta que eu comprei, uma caminhoneta muito boa, tem uma palha de ventre, né? Eu comprei aquela caminhoneta muito bonita, comprei por 85 mil pesos. Sabe, Sim. por 85 mil pesos hoje eu compro somente uma bicicleta. Verdade. Olha o estado que está a Argentina, né? Né? Misericórdia. Então, veja bem, pastor, nós estamos num programa que fala sobre missão. Meu irmão, nós não podemos falar da obra missionária se não pararmos para ver a atuação de Deus. Né? Porque aí você vê a manifestação de Deus em todos os passos, em todos os aspectos. Agora, o maior problema não é Deus, irmão. O maior problema são os homens. Porque, infelizmente, em alguns lugares, há homens que pensam que são Deus e não são Deus. Né? Então, por exemplo, ninguém vai trazer a solução do Brasil, ninguém vai trazer a solução nos Estados Unidos, enquanto aqueles que pensam que têm o poder de dominar. Mas quando a Bíblia diz, se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, né, e clamar, eu ouvirei dentro do céu e sanarei a sua terra. Glória a Jesus, que coisa extraordinária. Gostaríamos agora de frisar aqui os nossos irmãos que ainda não deixaram o seu joinha, o seu like, para que esta programação possam... Tem 3 minutos? Ainda em 3 minutos que possam deixar aí, compartilhe, deixe o seu like. Vamos fazer essa programação ser conhecida. Olha o que o pastor Francisco está falando, é de uma grandiosidade. Imagina, quem ouvir vai ser abençoado, vai ser esclarecido, vai ter mais conhecimento. Então vamos lá, ajude, programa Heróis da Fé, vamos até os confins da terra. Pastor, o senhor tem liberdade aí nesses 3 minutos que faltam. Eu vejo aqui que temos mais de 80 pessoas conectadas conosco, então os irmãos, aproveita aí, tá? Sim. Aproveita, deixa o seu like aí. É verdade. Quem sabe a gente chega aos 100 aí rapidinho, né? As horas passam rápido. É. Então, irmã Ivoneide, eu acho que é tempo da igreja, é o nosso tempo, é a nossa oportunidade de glorificarmos a Deus. Há um versículo na Bíblia que me chama muito a atenção, Salmo de número 50, versículo 15. Até eu vou ler este versículo, Salmo 50, e o versículo de número 15. Esse versículo tem falado muito ao meu coração, porque revela o verdadeiro propósito, né, porque Deus responde às nossas orações. Né? Qual a razão principal pela qual Deus responde nossas orações, o porquê Deus faz coisas extraordinárias. Né? É Salmo de número 50, versículo 15 diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, Deus, ele nos motiva, tá? Deus, ele não desampara. O que eu admiro em Deus é quando você vira no Salmo 38, ele diz, prova-me, gusta-me, prova-me e vê que eu sou Deus. Ou seja, Deus não é um ditador, tá? Deus não é um ditador. Deus não vai te obrigar, você crente ou não crente, né,
Não importa o seu crédito, Deus não vai te obrigar a ser absolutamente nada, mas o que faz Deus em sua soberania? Deus nos dá liberdade de tomar decisões para que o seu juízo seja perfeito. Tá? A Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoa, então Deus, por não fazer exceção de pessoa, o que é que ele faz? Ele dá oportunidade a todos. Há um pastor de saudosa memória, né, o pastor Luiz Antônio da Luz, que eu lembro que ele me falou uma coisa uma vez, disse, pastor Francisco, nenhum poderá dizer um dia que nunca tiveram oportunidade, porque Deus dá oportunidade a todos. Agora, o importante é que cada um sepa, venha saber como aproveitar esta oportunidade. Então, nesses momentos de situações que estamos vivendo, que deve invoca o meu nome, eu te livrarei, tu me honrarás. Ou seja, Deus nos dá a facilidade de não somente, né, nos livrar é minha programação. Agora que eu começo a pregar, meu Deus do céu. Mas estava bom demais. Muito obrigada, pastor Francisco. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Obrigada a todos os irmãos, 1390, também a Rádio Impacto de Deus de Caguaçu. Deus bendiga a todos. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Deus abençoe.